Olá, pessoal, tudo bem? Eh, Estamos voltando, né, depois de muito tempo sem gravar. Eu vim trazer para vocês um assunto interessante que hoje em dia está muito presente nos concursos públicos, né, e que a gente, enquanto pedagogo, precisa saber sobre esse assunto, que é a primeira infância. Para quem ainda não me conhece, está vendo o vídeo pela primeira vez aqui no canal, eu sou professora Luciana Bonfim. Sou graduada em licenciatura Aprendendo Pedagogia, sou especialista em metodologia do ensino de língua inglesa, mestre em ciências da religião e hoje estou trabalhando como formadora regional do programa Alfabetizar para Valer, na Diretoria de Educação de Aracaju, aqui em Sergipe. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a primeira infância e por que ela é tão importante para o desenvolvimento integral do indivíduo. Mas afinal, o que é a primeira infância? De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira infância é o período compreendido de 0 a 6 anos completos. Essa fase é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano, pois é quando ele forma toda a sua estrutura emocional e afetiva e desenvolve áreas fundamentais do cérebro, relacionadas à personalidade, ao caráter e à capacidade de aprendizado. Então, vejam, se a relação inicial, né, da mãe, já na concepção da criança, já for uma relação boa, e a gente vai ver também que tem fatores também, alimentares, né, biológicos que interferem também nessa formação. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vai ver que é extremamente importante lançar um olhar sobre a primeira infância, porque dela, né, de como ela acontece, de como essa relação entre o meio e a criança acontece, é que vai depender a vida adulta dessa criança, né. Que adulto essa criança vai ser? Então a gente vê aí, é um período até curto, né, que vamos botar que seja da gestação, no caso 0, né, da gestação até os 6 anos. Então tem 6 anos para que essa primeira infância seja cuidada, a palavra aqui é cuidar, seja nutrida, né, para que toda a sua estrutura, emocional, afetiva, e aí, decorrente disso, a parte cognitiva também vai ser desenvolvida plenamente. Além disso, estudos comprovam que a educação, principalmente nessa etapa da vida, que é quando a criança vai para a educação infantil, né, a primeira fase lá da educação infantil, desempenha um papel relevante para a estruturação e funcionalidade do sistema nervoso e do cérebro, o que acompanhará o indivíduo durante todas as fases da vida. Então, é como eu falei, a base é a primeira infância. Se a base for bem cuidada, lembrem, a palavra é essa, é cuidar. Se a gente cuidar da primeira infância, a gente vai ter uma funcionalidade desse sistema nervoso, desse cérebro que está em desenvolvimento, para que na vida futura, né, nas outras fases da vida que ele vai passar, ele tenha um desenvolvimento pleno. Isso aí está no estatuto lá da primeira infância, na lei número 13.257/2016. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho sobre isso, vocês vão encontrar esse texto lá. Aprendizagem e primeira infância. A aprendizagem já acontece com a troca de afeto entre a mamãe e o feto. Essa é a primeira interação social do indivíduo e ela continua conforme o indivíduo nasce e cresce, compartilhando a vida com outros indivíduos. E é por meio dessa interação que as crianças adquirem a linguagem, importante veículo de partilha de significados e experiências sociais. Então, quando a criança está no feto, a mãe conversar, né, com esse feto, a mãe colocar músicas para esse feto ouvir, ela já está trabalhando a linguagem ali. A linguagem já está sendo o primeiro acesso,
né, além do carinho da mãe, claro, mas a linguagem já está sendo o primeiro acesso entre mãe e feto. E aí, conforme a criança vai, indo para a escola, né, começa a ir para a escola, começa a frequentar a creche, depois a educação infantil, ela vai construindo mais relações que vão, expandindo a linguagem, que vão lhe dando significados para aquele momento da vida dela, né, para a primeira infância. Então o indivíduo nasce e vai, através da linguagem, se desenvolvendo. Então é importante, na primeira infância, dentro da escola, para que o aluno aprenda, e aí nós vamos ter, eh, alunos mais facilmente leitores até, que o professor, ele faça uso dessa linguagem. E como ele faz isso? Através das músicas, através de leitura de histórias, né, contação de histórias. Então é muito importante. E até as rodas de conversa que a gente começa a promover entre as crianças, para que eles se conheçam, para que eles aprendam a partilhar. É muito importante que a aprendizagem ocorra dentro desse primeiro veículo que a criança tem para a interação social, que é a linguagem. Considerar, portanto, a orientação das pessoas que se relacionam com as crianças, ou seja, que estão em seu entorno, garante um desenvolvimento cerebral satisfatório, principalmente no que se refere na qualidade das habilidades sensoriais, emocionais, intelectuais, sociais, físicas e morais inerentes a cada pessoa. Então, vejam como a primeira infância é importante. Como é importante lançar esse olhar sobre o aluno de educação infantil, né. É através desse desenvolvimento cerebral que está a todo vapor, que a gente consegue fazer com que haja qualidade das habilidades deles em todos os níveis, sejam elas sensoriais, emocionais, intelectuais, sociais, físicas e morais. E é disso que a gente fala quando a gente está, voltando para desenvolvimento pleno. O desenvolvimento pleno do indivíduo, ele considera essas habilidades, né. A BNCC vem justamente também trabalhar dentro da educação infantil essas habilidades. E não é um trabalho de: "Ah, eu quero que meu aluno de educação infantil escreva". Ah, porque meu aluno de educação infantil não sabe escrever. Esse não é o primeiro ponto. Ele vai aprender a escrever no tempo correto, né, na fase correta. Mas vamos aproveitar que o cérebro está em pleno desenvolvimento para trabalhar a parte cognitiva mesmo, o conhecimento de mundo, né, o conhecimento social dessa criança. Desenvolver a plenitude dessas habilidades emocionais, cognitivas, né, e morais. Então, é importante lançar este olhar e não querer só que a criança achar que a criança não é capaz de aprender, porque ela não escreve. "Ah, porque eu tenho aluno que não pega no lápis". Vai chegar o tempo do aluno pegar no lápis. Esse não é o momento. Ele precisa de outros caminhos ainda para chegar até essa capacidade. Vamos lá. Assim, políticas públicas voltadas para a primeira infância visam garantir: atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadão. Primeiro ponto, é garantir todos os direitos da criança, né, como um cidadão, como um ser social, né, precisa ser garantido esses direitos. Incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento. Então, como eu falei, tudo precisa estar dentro do tempo correto para acontecer. Não adianta querer, atropelar etapas, né. É preciso que as etapas elas estejam dentro do tempo certo de desenvolvimento. Embora a gente saiba
que o cérebro está em pleno desenvolvimento, mas esse pleno desenvolvimento precisa ser ajudado, mas ajudado da forma correta. Eu não posso querer dar um lápis ao meu aluno se ele ainda não sabe movimento de pinça, por exemplo, não sabe pegar areia e formar, fazer formas. Então, primeiro eu tenho que contribuir para esse processo, até chegar no processo que eu quero, vamos dizer assim, enquanto professor, que ele pegue no lápis. Mesma coisa acontece com a leitura. Eu vou ser o leitor, enquanto meu aluno não lê, até chegar o momento em que ele é capaz de desenvolver essa habilidade. Respeitar a individualidade e ritmos de desenvolvimento das crianças, mais uma vez aí, né, reforçando o que a gente acabou de falar. E valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais. Promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança com o apoio dos meios de comunicação social. Então, é importante, né, que a criança tenha acesso à cultura, porque a cultura justamente também vai mostrar a essa criança que existem pessoas diferentes, vai, desenvolver a diversidade, né. Então é muito importante essa promoção de formação cultural da criança. Fatores que influenciam o desenvolvimento na primeira infância. Que fatores são esses? Fator nutricional, fator emocional, fatores de índole genética, fator ambiental, e aí entra o entorno familiar, socioeconômico e cultural, lesões cerebrais, experiências diretas e aprendizagens prévias. Então, veja, o mais importante entre esses todos esses fatores, eles interferem no desenvolvimento da primeira infância, certo? Mas o mais importante de todos é o fator nutricional, porque sem a nutrição adequada, a criança já começa, com o desenvolvimento em déficit. Ele precisa de uma nutrição adequada desde o ventre. Então, aí a gente tem, a situação de que as mães também precisam estar bem alimentadas durante a gestação, porque o fator nutricional vai interferir muito na capacidade cognitiva da criança, né. Vai ter um marco muito importante. Quando ela está bem nutrida, ela consegue com que esse cérebro se concentre, por exemplo, tenha um desenvolvimento melhor. E o que ocorre quando há negligência na primeira infância? Quando, por exemplo, o fator que a gente falou agora, o nutricional. Vamos dizer que a mãe não estava bem alimentada, durante o aleitamento materno também não está, continuou com essa alimentação com déficit, e aí a criança nasceu e tal, e continuou tendo uma alimentação com problemas nutricionais. Então, isso vai gerar problemas para a primeira infância. E que problemas são esses? Problemas graves logo no início da vida, e alguns deles também fazem relação com a violência familiar, negligência, desnutrição, como a gente falou, que podem interferir no desenvolvimento saudável do cérebro, como eu já falei anteriormente. E a violência familiar interfere por quê? Porque a criança cresce num ambiente em que não há afeto. E nós já vimos lá no início que o afeto é muito importante, que a palavra de ordem para a primeira infância é cuidar, né? E onde tem violência, falta cuidados. E essa violência familiar, a gente não fala só da violência, entre os casais, mas também da violência com a própria criança, né, a violência familiar contra a criança. Os castigos, né, porque os pais compreendam que não é necessário castigar para que se tenha crianças respeitosas, né.
Tudo é um processo de como a gente conduz para esse caminho, já que o cérebro da criança está sendo formado. Por outro lado, o estímulo adequado gera benefícios, que vão desde o aumento da aptidão intelectual, que favorece o acompanhamento escolar e diminui os índices de repetência e evasão, até a formação de adultos preparados para aprender a lidar com os desafios do cotidiano. Então é isso, né? Quando são respeitadas esses direitos das crianças na primeira infância, a gente consegue com que eles sejam adultos mais realizados, eles sejam adultos que já têm uma postura diferente diante da vida e, consequentemente, também vão ter uma postura diferenciada em relação aos filhos. Para concluir, a primeira infância é a plataforma de decolagem de nosso universo sensorial e perceptivo, que não somente nos permitirá mantermos-nos vivos para aproximarmos ou distanciarmos de um estímulo, mas também será o veículo para a condução de informação cognitiva, motora e emocional, principalmente. O desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. A ideia é que o homem não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a influência do meio. Ao contrário, responde aos estímulos externos, agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. Essa é uma frase de Jean Piaget que resume isso que a gente falou, da consideração do meio em que a criança está inserida, né, de como ela foi recebida pelos pais, né? Tudo isso compete para que a primeira infância seja bem desenvolvida. E os professores não podem ficar de fora também. Enquanto professores, nós temos que ter essa consciência de que as crianças precisam de afeto, orientação e contatos cognitivos que desenvolvam a linguagem, o emocional, o social e o moral. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. É um apanhado geral da lei que a gente falou lá no início, agora não me recordo o número, da primeira infância, né? De alguns fatores que competem para que essa primeira infância seja feita a contento, né? Tenha um desenvolvimento pleno e que é um assunto hoje que cai muito nos concursos públicos. Para os concurseiros de plantão, uma boa sorte. Obrigada por terem ficado até o final do vídeo. E se gostaram, seguem o nosso canal. Até mais!